Vale Long era uma cidade calma até a noite em que Helena desapareceu. Jovem alegre, querida por todos, ela sumiu sem deixar pistas. Quando não voltou para casa, o alarme soou. Algo estava errado. Seus amigos lembravam de seu olhar aflito nos últimos dias, mas ninguém conseguia explicar o que realmente a atormentava. A polícia foi chamada e mobilizou buscas intensas. Lanternas cortavam a escuridão, cães farejadores rastreavam a mata, mas nada era encontrado. O estranho era a ausência total de vestígios. Nem roupas, nem pegadas, nada. O caso parecia impossível de compreender, como se Helena tivesse simplesmente evaporado do mapa. A família dizia que ela andava inquieta, olhando por cima do ombro. Comentou que alguém a observava, mas nunca contou quem. O medo em sua voz era real. Quando questionados, os parentes ficavam em silêncio, como se temessem não apenas uma pessoa, mas algo que não podiam explicar. Dias depois, moradores começaram a sussurrar que a polícia sabia mais do que dizia. Mas, na verdade, os oficiais pareciam tão confusos quanto todos. Pareciam esconder, não por cumplicidade, mas por pavor. Os relatórios eram vagos, e rumores diziam que alguns agentes se recusavam a patrulhar à noite. Um vizinho jurava ter visto luzes estranhas perto do lago na noite do desaparecimento. Não eram de carros, mas feixes brilhantes que dançavam sobre a água. A polícia não comentou nada, apenas silenciou o assunto. Talvez porque também não soubessem explicar o que testemunharam ali. As buscas continuavam, mas algumas equipes voltavam assustadas, sem querer falar do que viram. Um dos agentes, em particular, pediu transferência imediatamente após uma patrulha. Disse apenas que o que está no lago não é humano. O relatório nunca foi divulgado. Moradores passaram a ouvir gritos na madrugada, vindos da floresta. A polícia afirmava que eram animais, mas os sons pareciam inconfundivelmente humanos. Alguns diziam que eram vozes múltiplas, como se mais pessoas estivessem presas lá. Ninguém ousava entrar na mata depois do pôr do sol. Câmeras da região foram recolhidas, mas nada foi mostrado à população. Boatos diziam que, em uma delas, Helena aparecia correndo, não de alguém, mas de uma sombra enorme atrás dela. Quem viu o vídeo ficou em choque. Depois disso, os arquivos foram trancados e nunca mais exibidos. Uma carta misteriosa foi deixada na casa da família. As palavras estavam borradas, mas uma frase era clara. Ela foi levada, não por homens. A caligrafia parecia tremida, como se o autor estivesse em desespero. O bilhete aumentou a angústia, pois confirmava que não se tratava de um crime comum. O clima da cidade mudou. Lojas fechavam cedo, ruas ficavam desertas, e o silêncio tomava conta. Não era apenas medo de um criminoso solto, mas a sensação de que forças invisíveis rondavam cada esquina. Até os mais céticos começaram a desconfiar que Vale Sombrio guardava algo sombrio demais. Um jornalista local começou a investigar e encontrou registros antigos. Desaparecimentos semelhantes já haviam acontecido décadas antes, sempre perto do lago. O padrão era idêntico, mas estranhamente, esses arquivos tinham sido arquivados como sem solução. Ninguém falava sobre eles. Pouco depois de iniciar sua investigação, o jornalista também desapareceu. Seu carro foi encontrado com os faróis ligados e a porta aberta, como se tivesse saído às pressas. Dentro, apenas o gravador quebrado. O eco de sua última entrevista ficou preso em fitas que nunca puderam ser reproduzidas. Rumores falavam de um diário secreto de Helena. Diziam que nele, ela descrevia encontros estranhos e sons vindos do lago. Alguns juravam que ela mencionou ter visto rostos na água. O diário nunca foi encontrado, mas todos acreditavam que ele existiu. Talvez ainda esteja escondido em algum lugar. A polícia insistia que investigava, mas os olhares dos oficiais denunciavam algo. Não era encenação, era medo genuíno. Alguns se recusavam a falar sobre o lago, desviando o olhar como se lembrar fosse perigoso. Era como se a própria corporação tivesse se tornado refém de algo que não compreendia. Durante a madrugada, moradores viram viaturas saindo em silêncio e voltando horas depois, com policiais pálidos e assustados. Alguns comentavam entre si: eles foram até o lago. Mas quando questionados, nenhum policial confirmava. Pareciam jurar silêncio, como se tivessem feito um pacto de sobrevivência.
Um ex-policial aposentado revelou em sigilo que, anos atrás, presenciou um caso parecido. Disse que uma mulher foi vista entrando sozinha no lago, como se fosse chamada por algo invisível. Em poucos segundos, desapareceu sob as águas. Nenhum corpo jamais foi encontrado. Testemunhas que ousavam falar sobre o assunto não desapareciam por ação humana, mas eram tomadas por medo paralisante. Algumas relataram pesadelos constantes, visões de olhos brilhando no escuro e sons de vozes chamando seus nomes. Era como se o próprio mistério silenciasse quem ousava investigá-lo. Grupos de moradores tentaram investigar por conta própria, mas sempre voltavam perturbados. Alguns nunca mais foram os mesmos. Um deles relatou ter visto figuras altas, imóveis, entre as árvores. Outro dizia ter ouvido Helena chamando por ajuda. Mas nenhum conseguia continuar a busca depois disso. O lago se tornou o centro das suspeitas. Alguns tentaram explorá-lo, mas sempre eram impedidos por fenômenos estranhos, motores que falhavam, bússolas que enlouqueciam e vozes que vinham debaixo d'água. Era impossível permanecer ali por muito tempo sem sentir a mente se quebrando. Um áudio vazou nas redes, gritos femininos, água agitada e uma voz grave sussurrando "ninguém pode saber". Rapidamente foi apagado, mas muitos confirmaram ter ouvido. Para alguns, era prova de que Helena estava no lago. Para outros, era apenas mais uma armadilha do que quer que habitasse aquelas águas. Alguns reconheciam a voz do áudio como sendo de um policial. Mas e se não fosse? E se aquela coisa imitasse vozes humanas para atrair mais vítimas? A ideia foi tão perturbadora que muitos moradores passaram a acreditar que não era Helena quem chamava, mas algo usando sua voz. A cidade entrou em desespero. Uns queriam esquecer, outros exigiam respostas. Mas a polícia parecia paralisada, como se também fosse refém do medo. O silêncio oficial não era sinal de culpa, mas de impotência. Era como se todos soubessem, nada poderia ser feito contra aquilo que estava ali. A família de Helena, ameaçada por telefonemas anônimos, acreditava que não eram humanos ligando. As vozes no telefone soavam metálicas, como se viessem debaixo d'água. Sempre repetiam: "Parem de procurar". Aos poucos, a família desistiu, temendo enlouquecer completamente. Uma noite, alguém pichou no muro do quartel. "Vocês sabem onde ela está". O recado ecoou na cidade. No fundo, todos sabiam que Helena estava ligada ao lago, mas ninguém tinha coragem de dizer isso em voz alta. O medo se tornou um pacto silencioso. O suposto diário de Helena se tornou lenda. Alguns diziam que ela o deixou escondido em uma biblioteca abandonada. Outros acreditavam que foi levado por quem a arrastou. Seja qual for a verdade, todos concordavam. Se esse diário aparecesse, talvez revelasse segredos que não deveriam ser lidos. Blogs e páginas que ousavam falar sobre o caso desapareciam misteriosamente. Não havia hackers, não havia polícia. Era como se algo apagasse as informações da própria internet. Arquivos sumiam, gravações corrompiam, e o nome de Helena parecia ser devorado pelo vazio. Anos depois, Helena virou tabu. Quem falava dela em público sentia um arrepio, como se estivesse invocando algo adormecido. Alguns até juravam ver vultos atrás de quem citava seu nome. O silêncio coletivo era a única forma de sobrevivência. Até hoje, o lago é evitado. Em noites frias, alguns dizem ouvir gritos distantes, vindos da água. Outros afirmam ver silhuetas caminhando sobre a superfície. Ninguém se aproxima, nem mesmo os policiais. O local virou uma cicatriz aberta, um ponto proibido no mapa da cidade. O que aconteceu com Helena permanece sem resposta. Mas no fundo, todos em Vale Sombrio sabem, não foi um crime comum, nem um sequestro. Foi algo além da compreensão humana. Algo que sempre esteve ali, esperando. E talvez Helena não tenha sido a primeira, nem será a última. E agora eu te pergunto, se você estivesse dirigindo sozinho naquela estrada deserta, e visse o lago escuro ao lado, teria coragem de parar? Ou preferiria acelerar, sabendo que talvez, no reflexo da água, olhos invisíveis já estejam observando cada movimento seu? Se essa história arrepiou você, imagine o que ainda está por vir. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Porque alguns mistérios foram feitos para ficar escondidos, mas aqui, eles sempre vêm à tona.